Boa noite, gente bonita. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia... Gente, me perdi de novo nas datas. Meu pai eterno, hoje é dia 16 de agosto. Espero que vocês tenham tido um bom domingo, porque já são 9h30 da noite. Quase 9h40, na realidade. Ontem eu acabei não gravando porque eu cheguei tarde em casa. Cheguei, já era 10h30 da noite, eu acho. Aí eu não tava com cabeça, tava exausta. Hoje eu tô cansada também, mas hoje dá ainda pra gravar. Espero que, como eu falei, todos tenham tido um bom domingo, um bom final de semana, de muita paz, de muita luz, de muito tudo, tá bom? E vamos dar sequência à leitura do nosso querido livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, Irmão X. Estamos no capítulo 13. Capítulo 13, olha o título: Pecado e Punição. A gente sabe muito bem como é que funciona esse negócio de pecado e punição no Espiritismo, né? Então vamos embora ver como é que Humberto de Campos coloca isso pra gente. Vamos lá, eu vou ler, né? Me desculpa a minha voz, mas para variar eu estou rouca. E vamos embora. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas se aproximavam dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Solicitando então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus, alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Não. Gente, desculpa, mas eu tô de novo no lance aqui do gato e cachorro. Ai, Jesus, não vejo a hora de parar essas coisas de vento, de fogos, enfim. Me perdoem. Eu vou reler essa última frase. Aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus, alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: Aljofravam quer dizer orvalhar. Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito.
A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiram ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse interim, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou o olhar calmo e bondoso e redarguiu: Quais as razões que aduzes em favor desta condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessa em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da antiga lei. Ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? O mestre sorriu, sem se perturbar, esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhe vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto que atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caídos. Deus, porém, é o Pai da bondade infinita, que aguarda os filhos prodígios em sua casa. Poder-se-á desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Eis o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário da sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos e, um dia, todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seus quinhão divino, permutando pela satisfação dos seus caprichos no desagradamento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que, se o pecado é a doença de todos, o Evangelho, no entanto, traz ao homem
enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de lua e do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Muito tempo ainda transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns dos seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou no sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção. Explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado em respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver o labor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino. Depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaia, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista aos cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre o pecado e punição. Falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João. Eis que está são. Não peques mais para que não te sucedas a coisa pior. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidades povoaram o mundo com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos e ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos, pelas faltas mais significantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, 30.000 desses servos a quem se negava qualquer bem do espírito foram crucificados numa festa próximos aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram um castigo suave. Entretanto,
Desde a tarde em que Jesus se encontrou com os pecadores diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva, por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Gente, ainda por cima tem isso, né? Jesus era top. Jesus é top. Este próximo capítulo vai ser bem legal. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? Que Jesus... Quem é Jesus? Como dizia meu avô, é uma mão de ferro numa luva de veludo. Quer dizer o quê? Ele é amoroso, mas ele é, ao mesmo tempo, ele é rígido. Ele não passa a mão na cabeça, né? Quando ele pergunta vou fazer um pergunta. Quem está sendo julgado ali? No caso da mulher adúltera, né? Por que eles estão julgando a mulher adúltera? Aí, são pecadores, né? Tanto é que não sobrou um, né? Porque conforme ele falou, né, que jogue a primeira pedra aquele que nunca pecou, e ele foi escrevendo, né? Na realidade, ele estava escrevendo os nomes ali, né, no chão. E quando levantou, todo mundo tinha ido embora. Quer dizer o quê? Todos nós somos pecadores. Oh, novidade. Não é novidade nenhuma, né, gente? Deus não pune, né? Jesus não puniu. Ele não puniu a mulher adúltera. O que ele fez? Ele tirou ela daquela situação delicada. Ai, gente, deixa eu diminuir um pouquinho, mudar aqui, ó. Eu tô com frio. Coisa que nunca acontece. O que ele fez? Ele salvou ela do apedrejamento, mas, porém, não passou a mão na cabeça dela. Falou, vá e não peques mais. Mas, conversando, né, explicando, o que ele explicou? Que a gente não sabe da situação da pessoa, não sabe porque ela estava naquela situação, não sabe o quão ela é maltratada, o quão o coração dela tá triste, tá machucado. A gente não sabe nada disso. E ela precisa fazer o quê? Ela precisa se arrepender, ela precisa se modificar, ela precisa fazer o quê? Sua reforma íntima, né? E a mesma coisa em relação ao paralítico. Aí quando ele vai lá, que ele entra no templo, tá lá o paralítico todo entusiasmado, né? Agora eu ando, não sei o que. Ele fala pra ele o quê? Vá e não peques, porque senão depois o que virá a punição será pior. O que quer dizer? Nós, como espíritas, né? Principalmente nós como espíritas, que temos uma visão
pouquinho diferente, né, da espiritualidade. Nós acreditamos na reencarnação e nós entendemos que a lei de causa e efeito existe, né? E que a reencarnação, ela serve o quê? Nós temos as nossas provas e expiações a passar. E essas provas e expiações são o quê? São consequências muitas vezes do que nós fizemos em outras vidas e até na vida atual também. Acontece que quando nós conhecemos, quando nós estudamos, hoje em dia, nós espíritas, como a gente já estuda bastante, a gente já tá, por mais que a gente não conheça nada ainda, a gente não sabe de nada ainda, a gente já tem noção de muita coisa. Entre outro que a semente já está plantada dentro da gente. Então a gente sabe que tudo que nós fazemos haverá consequências. E como a gente sabe, o que acontece? As consequências podem ser não piores, mas mais dolorosas, provavelmente. Porque o nosso espírito vai sentir, né? O que acontece? Estou em plena reforma íntima, todos nós estamos em plena reforma íntima, porque como a gente ainda não se melhorou, a gente está na reforma íntima, tá? Aí eu tenho um determinado desvio de conduta que tá ali, né? Aí tem esse desvio de conduta. Como já conheço as leis divinas, está escrito em nossa consciência, já está dentro de nós. A gente já tem essa centelha divina, né? A nossa consciência já sabia antes de sermos espíritas, ou enfim, a gente já sabia que a nossa consciência já sabia que aquilo era errado. Por exemplo, roubar. Roubar é errado, a gente sabe. Por mais que a gente não seja pego, é errado. Roubar é errado. Aí tá. Aí a pessoa vai, rouba. Aí, enfim. Aí ela conhece a doutrina. Aí começa a conhecer o evangelho, a boa nova. Aí a pessoa se toca que roubar, tudo bem. Ela já sabe que não é legal roubar. Mas que isso lá na frente haverá consequências sobre mim. Consequências essas que a gente não sabe ao certo quais serão. A gente não faz ideia. Mas terá consequências, né? Então, o que acontece? Deixa eu tentar botar isso aqui um pouquinho mais alto. Isso aqui tá mais. Gente, não é difícil hoje. Pronto. Aí, o que acontece? Aí, conheço a lei, né? Tô aprendendo o evangelho, lendo o livro dos espíritos, lendo o livro dos médios, estudando, não sei o quê, a literatura espírita, blá, blá, blá. Eu vou pensar 2 vezes antes de roubar. Eu vou pensar 2 vezes. Aí a gente começa pensando 2 vezes. Aí tem as recaídas, né? Aí volta, aí recai, aí volta, aí recai. E até a hora que a gente não faz mais. Por que isso? Porque de uma certa forma nós somos igual paralítico, igual a mulher adúltera, né? Nós já passamos por aquela, entre aspas, julgamento, né? E a gente já tem consciência das coisas. E a gente sabe que se a gente errar de novo, a queda vai ser maior. É igual aquela história. Tem gente que fala que é de volta, tem gente que fala que é o Chico. Aí acaba que eu nem sei mais quem é quem contou essa história, quem deixou de contar. Que é a história do menino. Um menino não, um homem que
era cego, já tinha vindo sem os braços. E o que aconteceu? Ele, acho que foi o Divaldo. Aí a mãe dele foi lá atrás do Divaldo, né? Divaldo, pelo amor de Deus, vem me ajudar, Divaldo. Porque meu filho, Divaldo, ele tá perdendo os movimentos das pernas, Divaldo. Estão falando que vão amputar as pernas dele, Divaldo. Vem ajudar, não sei o quê. Aí o Divaldo foi lá. Aí o Divaldo chegou. Aí na hora que ele ia dar face, aí ele viu do lado o mentor do rapaz. Eu acho que era o mentor do rapaz. Falou, nananina não. Não, você também, nananina não. Chicote. É Chica Maria. Fica quieta, Chica Maria. Deita. Deita, filha. Deita. Deita. Aí, deita, Chica Maria. Aí, o que aconteceu? Aí tava o mentor. Aí o mentor foi e explicou pro Divaldo. Olha só. Ele vai ter que perder o movimento das pernas. Vai ter que perder as pernas, sim. Porque acontece que ele já vem há tantas encarnações cometendo o mesmo engano. Se auto morrendo. Eu sei que não pode usar essa palavra aqui no YouTube, porque senão eles apagam o vídeo, né? Então ele acaba aí, tem que usar as palavras diferentes, eu não tenho tanto vocabulário assim, gente. Aí o Givaldo, e que se ele continuar andando, ele já descobriu que a tal lugar tem um penhasco e ele pode saltar do penhasco, então ele vai repetir pela não sei quantas, mas não sei se quarta, quinta vez, o mesmo erro. Ele vai cometer o mesmo erro. Ele vai de novo, ele vai repetir a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então, assim, o jeito que a espiritualidade achou foi o quê? Fazer com que ele perca as pernas e o movimento das pernas. Era o único jeito de salvar aquele espírito. Então, a gente é assim também, né? Então, é tudo causa e efeito. A gente vê pelos livros da Ivone, da Dona Ivone, dos Voragens do Pecado, Cavaleiro do Lumière e o Drama da Bretanha. Isso aqui é a ordem certa. Tem um quarto que eu sempre esqueço o nome, mas esses três é uma trilogia mesmo. São encarnações diferentes de Dona Ivone Pereira, nas quais ela cometeu esse engano e ela empurrou os outros a cometer, e na última, no Drama da Bretanha, ela acaba cometendo. Então, ela veio pro Brasil, quando ela reencarnou no Brasil. Como é que ela estava? Cheia de problemas de saúde. Toda pichada, né? Toda pichada. Ela veio numa família razoável. Ela não veio família abastada. Ela não veio bonita, porque nas outras encarnações ela era muito bonita. Ela era de família abastada. Ela era muito bem cercada por espíritos boníssimos, muito amorosos, que gostavam muito dela, que fizeram tudo que puderam para ajudá-la e não conseguiram. Então, nessa encarnação, na última, ela veio naquela situação, né? Não muito agradável, não veio bonita, né? Não veio em família abastada, veio cheia de problemas, tinha um monte de problema de saúde. Por quê? A vida estava cobrando dela. A vida estava cobrando dela. A vida não. Ela tinha que
ressarcir, pagar os débitos que ela tinha, de tudo que ela fez, deixou de fazer, do que ela provocou, enfim, um montão de coisas. Então, assim, é assim que funciona, né? A gente sabe. A lei de causa e efeito, a lei do retorno. Então, se a gente tem noção como é que é? Muito será pedido a quem muito foi dado, né? Então, quer dizer que a gente já sabe muito, a gente sabe, a gente engatinha já em muitas coisas, a gente tem noção de muitas coisas, a gente tem percepção de muitas coisas, a gente tem uma ideia do que como as coisas funcionam. Então, se a gente começar a fazer, voltar e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, a gente não vai melhorar nunca. Porque o objetivo é o quê? É a gente evoluir. O espírito tá aqui para quê? Para evoluir. Nós voltamos para o corpo de carne, para quê? Nós passamos por provas e expiações, para quê? Para quê? Para aprendermos e evoluirmos. Até a encarnação é uma escola. E a gente ainda tá na creche. A gente ainda tá na creche. Pelo menos eu tô na creche. Tem gente que já tá no primário, tem gente que já tá um pouquinho mais elevado, tem gente que já tá na faculdade, tem outros que já estão fazendo pós, né? Pós, doutorado, enfim. Eu não, eu tô na creche ainda, sou bebezinho. Então, caso da mulher adúltera, quando ele salva ela daquele linchamento, Deus mesmo tempo chama ali pra Xincha. Ele chama ela, assim, quando ele fala não peques mais, vai, não peques mais, ele tá falando, olha só, parou, para de fazer besteira, não pode mais. E quando ele fala com o paralítico, a mesma coisa, ele fala, olha só, vai, não peques mais, senão vai ser pior, vai ser pior. Porque imagina o gostinho que é. Tudo bem, você tá paralítico, aí volta a andar. Aí daqui a pouco você faz uma hérnia, aí tá paralítico de novo. Imagina a frustração que deve ser. Deve pensar assim, caraca, eu tava com tudo certinho, tava bem de novo, tava podendo fazer minhas coisas, não era mais marginalizado, já tava voltando a trabalhar. E agora me veio aqui de novo dependente, paralítico, não posso mais trabalhar, não posso. Imagina como é que deve ficar aquela pessoa. E a gente, quando a gente está na nossa reforma íntima, principalmente no início, que a gente cai mais, né? Eu tenho certeza que todo mundo, quando deu aquela escorregada, falou: poxa, caramba, cara, não devia ter feito isso. Aí bate, aí a consciência que já batia lá atrás, agora bate mais forte, ó. Pá, pá, martela. Aí fala assim, ai meu Deus do céu, por que eu fiz de novo? Sabendo que não é legal fazer isso, cara, não é uma boa. Por que eu tô continuando mesmo, fazendo a mesma besteira? Eu tenho que consertar. E aí a gente vai se esforçando, vai se esforçando, vai se esforçando. Perdão, gente, até o dia que a gente consegue. Até o dia que a gente vai conseguir. Vai ser amanhã? A gente não sabe. A gente não sabe e não importa. Porque o importante é perseverar, é insistir. Insistir em continuar fazendo a coisa certa, é insistir em continuar a se melhorar, não importa quantas vezes a gente caia. O importante é quantas vezes a gente levanta, sacode a poeira e ó, vai em frente, segue em frente. Isso que é importante. Se você caiu 50 vezes,
o negócio é não ficar caído, né? É igual a famosa história, não pode deixar o passarinho fazer um ninho na cabeça, né? Ele pousa na sua cabeça, mas não deixa fazer ninho, não. Tudo isso vai junto. Tudo isso vai junto. Até vi se eu conseguia pegar algumas referências aqui. Então, isso é pra gente trazer a lei de Deus nos nossos corações, né? Que a consciência é a lei de Deus, né? Aqui ele fala, Deus ele educa a gente. O Emmanuel reforça que Deus, ele não castiga, ele educa. A dor é um instrumento de luz. A dor é para quê? Pra gente evoluir. Porque quando tá tudo bem, a gente não se esforça, tá tudo bem. Quando as coisas não estão boas, que é aí que a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que realmente tentar não errar mais, que tem sempre a misericórdia, a justiça divina é misericordiosa. A gente precisa também, a gente falou do lado da mulher adulta, e do outro lado, quantas vezes a gente não aponta o dedo, não condena, né? A gente não condena os outros. A gente tem que parar com isso também, né? A gente precisa largar aquelas pedras que a gente tem na mão e colocar um evangelho no lugar, a boa nova. A gente tem que parar de ferir, né? Tem gente que adora, né? Julgamentos, né? Adora apontar o erro alheio. Eu tenho que admitir que às vezes eu sou um pouquinho intolerante. Eu tenho que admitir, gente. Eu tô contando pra vocês todos os meus defeitos, né? Eu sou um pouquinho intolerante às vezes. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que muito bem que eu tenho muitos defeitos. Tem muita coisa pra melhorar ainda. E esse é um dos meus defeitos que me incomodam, aliás. E na realidade eu não sou só intolerante, como eu sou intolerante comigo também. Eu já melhorei, tá? Eu já melhorei bastante. Mas eu sou aquela pessoa, se eu errar, eu fico possessa. Eu fico possessa comigo mesmo. Eu fico assim, gente, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Mas como assim? E eu fico possessa. E aí, muitas vezes eu acabo fazendo isso com os outros também. Eu fico assim, poxa, né? Como é que a pessoa faz um negócio desse? Que não sei o quê. Não é legal. Não é legal porque eu deixo de praticar o evangelho nesse momento. Mas eu já melhorei bastante. Eu já fui pior. Eu já fui muito pior. Tem que agradecer meu avôzinho, que me ajudou muito quando eu era criança também, até minha fase adolescente e jovem adulta. Ele se encarnou, eu tinha 19 anos. Se encarnou já faz bastante tempo. E se não fosse por ele, eu acho que eu seria muito mais rebelde e difícil de lidar. Então, assim, ele me ensinou bastante essa coisa de faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse com você, que não sei o quê, papapá. Ele não ensinou, não, ele martelou tanto na minha cabeça. Mas eu sou uma pessoa meio de. Eu tenho minha. Como é que fala? Contradições. Vamos dizer assim. Eu tenho minhas contradições. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa altamente empática, né?
muito empático, tem uma empatia enorme. Se eu vejo alguém sofrendo, eu sofro junto, gente. Eu sofro, eu sinto a dor da pessoa, é uma coisa, é até chato, às vezes, porque eu sinto a dor da pessoa. Então, assim, realmente sempre tive essa tendência a me colocar no lugar das pessoas. Eu me coloco no lugar de quem tá sofrendo, eu me coloco no lugar. Mas, em contrapartida, eu tinha essa coisa, né, do julgamento, né, da crítica, do julgamento. E eu ainda tenho um pouquinho, eu ainda não tô a 100% não. Eu tô a 60%. É, 60% para aprender ainda. Eu aprendi 40%. Aí, sei lá. Mas, enfim, então, a gente precisa largar essas pedras. Porque isso é viver a boa nova. É viver os ensinamentos de Jesus, né? Como é que a gente quer viver, seguir os passos do mestre direitinho, se a gente não se modifica, se a gente não olha, não tenta se consertar, não tenta se melhorar, não tenta ser uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais caridosa. Então, assim, a gente realmente precisa muito, muito, muito ter esse capítulo, ele é interessante, essa passagem, né, da mulher adulta, ele é muito interessante porque ele tem os dois lados da moeda, né? E sempre tem os dois lados da moeda, né? Sempre tem. Sempre tem as duas versões, né? A versão de um lado e a versão do outro, sempre tem isso. E a gente tem tendência a ir para o lado que a gente se sente mais confortável, né? Tem isso também. Então, não é legal, né, gente? Ironicamente, do mesmo jeito que a gente julga, do mesmo jeito a gente é julgado. Então, eu vou dar um exemplo bobo, que eu fazia muito no início, quando eu entrei pra doutrina, 22. Quando eu entrei pra doutrina, quando eu ia em algum lugar, eu via algum palestrante, eu ficava observando, ver como é que ele agia, como é que interagia com a pessoa, se fosse no mercado, como é que estava interagindo com os amiguinhos ali no mercado. Mercado é laboratório. Como é que estava interagindo com caixa. Aí eu olhava assim, se tinha aquela soberba, se estava de boa. Aí eu ficava olhando. E assim, eu sempre andei muito com a cara fechada. Não é, não é mau humor, não é mitideza. Eu acho que é tipo uma proteção mesmo, pra ninguém chegar perto, que eu não gosto de chamar a atenção, então já logo a cara toda fechada, né? E mesmo falando com todo mundo, né? É estranho, né? Mas quando eu tô sozinha, não tem ninguém cruzando meu caminho, tô toda séria. Aliás, se vocês virem foto de minha... Eu nasci, é sério. Eu acho que eu nasci, sério. Não tem foto de mim recém-nascida, não. Mas tem foto de mim bebê, toda séria. Isso aqui tudo francês. Por isso que isso aqui tá tudo marcado já. E aí eu olhava assim, aí eu ficava olhando, né? Ficava vigiando o palestrante, alguém de casa espírita, né? No lugar onde eu estivesse. Aí fui pro Cefas, né? Aí
estudando mais, fui melhorando, fui trabalhando mais, não sei o quê. Aí as pessoas foram começando a saber meu nome. Muita gente sabe meu nome, eu não sou ninguém lá dentro. Não sou ninguém diferente lá dentro, só sou uma trabalhadora. Mas as pessoas acabam conhecendo a gente tem um crachá, o nome da gente, né? E aí conhece a carinha da gente também. A gente nem sempre reconhece todo mundo. Assim, eu reconheço a fisionomia, mas nem sempre eu sei de onde. Então, assim, eu tenho esse problema. Aí já aconteceu comigo de estar no mercado e aí, assim, a sorte é que eu converso com todo mundo, porque eu ia passar vergonha. Porque tá lá, a gente lê uma passagem do livro, faz um preparo, fala palavras bonitas, fala coisas bonitas, e aí chega, pega no flagra, né? Que é o que eu queria fazer quando eu entrei pro espiritismo, eu queria pegar alguém no flagra. Olha o julgamento, né? Aí, um dia eu tava no mercado, eu não sei o que aconteceu. Uma coisa boba. Mas assim, eu achei totalmente tranquila, porque eu sou tranquila. Aí, aí a gente toda super tranquila, super de boa, tratei a pessoa super bem, não sei o que, rindo, brincando. E aí, daqui a pouco uma pessoa do meu lado, ai, eu te conheço, lá do Centro Espírita, né? Falei, aí, aê, dos Cefas, né? Ai, tudo bem, como é que você tá? Não sei o que, tudo bem. Você mora por aqui? Moro. Aí a pessoa foi embora, eu falei, caraca, imagina se eu estivesse fazendo coisa feia, se eu estivesse maltratando alguém, se eu estivesse sendo grossa, mal educada. Olha, gente, aí hoje em dia eu me policio muito mais ainda. E é assim, foi o que eu falei. Eu tenho uma tendência a ficar muito séria, muito sem o fechado. Mas isso é uma coisa minha, mas não tem nada a ver com o meu humor. É uma coisa, não sei porque que eu nasci assim. Mas aí, realmente, quando eu tô nos lugares públicos, onde em alguma loja, no shopping, no mercado, sei lá, no banco, eu tento ser muito tranquila. E o banco aqui perto da minha casa, toda hora eu encontro alguém de centro. Aí eu fico assim, ai meu Deus do céu, eu fico, tá tudo bem. Porque eu fico assim, gente, do mesmo jeito que eu julguei lá atrás, eu tô sendo julgada. Então, assim, imagina. Aí nós trabalhadores lá da casa espírita, não importa qual. Aí a pessoa sabe que a gente trabalha na casa espírita, né? Que a gente não pode reconhecer todas as 50 mil pessoas que vão. Mas as 50 mil pessoas que vão, alguém vai reconhecer a gente em algum lugar, né? Aí, e aí a pessoa, essas pessoas estão julgando a gente. Estão observando, estão falando assim, caraca, aí vai. Aí vê a gente fazendo coisa errada, eu falei, hein? Você viu só? É falsidade. Que falciane. Fica falando coisa bonita lá na frente, fica lendo, toda sorridente, toda carinhosa. E olha só, é um chupando manga. Gente, olha que a pessoa fica feia até pra casa espírita. Fica feio pra casa espírita. E e até mais pra casa espírita mesmo, eu penso. É que, assim, o que pensa de mim, geralmente, eu não me importo muito, não tô nem aí. Gosta, não gostou, não tô nem aí. Realmente, ó, não me importa. Ah, nunca me importei e não é hoje que eu vou me importar, não é agora que eu vou me importar. Mas já a casa espírita é diferente, cara, né? O pessoal vai lá buscar um acolhimento, né? Buscar colo. Imagina se vê a gente fazendo besteira na rua. Eu só grito dentro de casa. Eu só brigo dentro de casa, fechada, pra ninguém ver. Mas assim, é mais ou menos isso, né? Enfim. Mas tudo isso pra falar que
A gente precisa largar as pedrinhas e colocar no lugar a boa nova, os ensinamentos de Jesus, para a gente poder, em vez de jogar pedras, jogar todos os ensinamentos para onde for necessário, que isso precisa cada vez mais se difundir. Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. A gente precisa fazer a nossa parte para que cada vez mais se espalhe pelo mundo a fraternidade, né? Que é tão necessária nesses momentos que a gente vive, né? Que a gente vê que finalmente, apesar dos 2000 anos passados aqui, continua a mesma meleca, né? A pessoa continua brigando pelas mesmas coisas, as pessoas continuam fazendo guerras para que a gente não sabe, enfim, um monte de coisa aí que não tem nada a ver, continua tendo muitos enganos, muito menos do que antes, evidentemente, né? A gente não vai mais jogar o pessoal lá no meio dos leões, né? Mas assim, a vida não tá nem esse mar de rosas também, não. O mundo não tá smart de rosas tudo também, não. A gente sabe que a gente tá passando por um momento de transição, que a gente vai entrar num momento de regeneração. A Terra não, a gente, né? A gente que vai levar o planeta pra regeneração, não é o planeta que vai virar a chave, né? E então tá essa bagunça toda, tá remexido. Eu comparo isso a quando eu arrumo meu guarda-roupa, eu jogo tudo na cama. Aí fica uma montanha assim, de roupa. Aí você fala assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir arrumar nunca. Aí a gente vai arrumando e fica tudo arrumado bonitinho, né? Então é isso. Fala, o planeta tá assim, tá bagunçado. Tá tudo bagunçado. E apesar da bagunça, tem coisas boas acontecendo também, né? Então a gente não pode também só criticar. Tem coisa boa acontecendo também. Então vamos fazer a nossa parte, vamos largar as pedras, não vamos repetir os nossos enganos, né? Sejam eles quais forem, porque tudo pesa na balança, tudo pesa na balança. Em algum momento a conta chega, né? A conta chega pra gente se regenerar, né? E fazer a nossa parte. Gente, perdão. Tô com sono, tô morrendo de sono. Então, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar hoje. Vamos ser aquela adúltera regenerada. Vamos ser paraplégico que tá todo entusiasmado. Fazendo o quê? Levando a boa nova. Levando Jesus dentro de nossos corações. Tendo certeza de que fazendo tudo certinho, a gente irá longe. E de qualquer maneira, em algum momento a gente vai chegar lá, né? Alguns mais rápidos, outros um pouquinho menos, mas a gente chegar lá. O importante é a gente tentar, não desistir. A gente não pode desistir. Acho que desistir na metade do caminho é a pior coisa que a gente possa fazer por nós mesmos, né? Então a gente precisa seguir em frente, não se deixar abater pelas adversidades, não se deixar abater pelas nossas quedas. Vamos levantar, vamos embora, vamos ser fortes. Eu sinceramente eu não sei se depois desse encontro com a mulher adúltera tem outra coisa que traga alguma notícia dela, mas eu acho que nem tem. Acho que não tem, não. Então, assim, eu não sei. Eu vou procurar, depois eu falo pra vocês. Eu vou procurar se tem alguma outra passagem que fale se ela... Mas creio eu que depois, né, desse encontro com o mestre, ela não deve ter mais feito besteira, não. Ela deve ter se regenerado. Se bobear, era até uma das seguidoras dele, né? Realmente eu não sei. Não tenho esse conhecimento todo, não. Já falei pra vocês. Tá bom? Então, tá. Beijo.
fazer prece, meu Deus do céu, tá doidinha a criatura. Tô falando que eu tô doida, tô cansada. Isso aqui tá me machucando. Vamos lá. Deus nosso Pai, amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, agradecemos mais uma vez a oportunidade de leitura desse livro tão importante, tão cheio de lições, que nós possamos levarmos essa lição, essa leitura de hoje dentro dos nossos corações, que essa lição possa nos trazer mais conhecimento, mas além do conhecimento, que nós possamos conseguir colocar em prática aquilo que aprendemos aqui, para que lá na frente nós tenhamos, sejamos bem-sucedidos nessa jornada com a boa nova em nossos corações e na nossa consciência, tendo a certeza de que nosso Pai é sempre misericordioso e amoroso, que Ele é um Pai que abraça, que ampara, que mostra pra gente o caminho, que nos dá as oportunidades. Jesus é um bom irmão, um irmão que guia, mas também que nos mostra que nós não podemos, o que nós não devemos fazer também. Maria Santíssima, que é nossa mãe amorosa, que nos abraça, que nos cobre com seu manto de amor. Nossos mentores, que sempre estão ao nosso lado, tentando, apesar de sermos indisciplinados ainda, tentando nos guiar, nos mostrar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da luz. Que todos os nossos lares sejam nesse momento higienizados, tirando qualquer resquícios de turbulências, qualquer resquícios de negatividades. Se porventura houver algum irmão necessitado, que seja encaminhado ao Cefas, ao Hospital do Cefas, para ser tratado, cuidado, amparado, orientado da melhor maneira possível. Também os guardiões de nossos lares não deixem que passem por nossas portas esses amigos que precisam ainda de tanto esclarecimento e que precisam ser encaminhados. Que seja uma barreira, que tenhamos uma barreira de proteção, que somente fiquem dentro de nossos lares as energias boas, os bons espíritos, companheiros, é aquilo que necessitamos para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Durante a nossa oração do Pai Nosso e da Ave Maria, nossas águas sejam fluidificadas, os nossos alimentos tratados, assim como os alimentos dos nossos animais de estimação, de todas as outras pessoas que se encontram dentro de nossos lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quem estiver assistindo hoje à noite, acho que não vai ter ninguém, mas tenha uma boa noite de sono. Quem for assistir de manhã, que tenha um bom dia de trabalho. Amanhã é segundou, então que tenha uma boa semana.
todos tenhamos uma boa semana com Jesus, tá bom? Beijos no coração de vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus.